E yo-ho! Falei pessoal, aqui é o Tsuyoshi e Feliz Natal! Chegamos novamente nessa época do ano, pessoas. O Tsui deseja tudo de bom pra vocês nesse dia e nos dias que ainda virão. E bem pessoas, sejam bem-vindos à última gameplay do ano. E como eu disse na live e em alguns vídeos anteriores, essa semana vai ser a última semana de atividade do canal neste ano. Então em janeiro nós iremos ter uma pausa de 1 ou 2 semanas antes de voltar com os vídeos. E eu já aproveito para agradecer por tudo que vocês fizeram pelo Tsui esse ano, pessoas. Realmente, muito obrigado. Mas, bem, pessoas, para não nos estendermos muito, vamos agora para o vídeo, certo? E bem, pessoas, hoje eu trago um anime e um filme junto. Isso, os dois juntos. Mas eles são praticamente a mesma coisa, possuindo suas diferenças. Hoje irei falar sobre Eve no Jikan, anime original de um bom tempo atrás e que impressionou bastante o Tsui. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, pessoas. Isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações. Isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos começar. Eve no Jikan. A tradução do nome seria algo como A Hora de Eve. Ele é um anime original de gênero sci-fi, ficção científica e slice of life. Só isso. E como eu já disse em vários vídeos de animes assim, pessoas, já que é a última vez do ano, animes originais são animes criados sem a necessidade de uma fonte primária, como um mangá, uma novel ou um jogo para ser adaptado. E bem, a animação foi feita pelo estúdio Rika, um estúdio que fez bastante ovas, zonas e filmes de anime. Alguns deles são Pelikukun, Harmonie e Sakasama no Paterna. Eve no Jikan foi lançado no formato de ONA, Original Net Animation, no dia 1º de agosto de 2008, 11 anos atrás, pessoas, 11 anos, e durou até 18 de setembro de 2009, contendo 6 episódios um tanto curtos e um filme com uma duração de aproximadamente 1 hora e 50 minutos. Esse filme, pessoas, que é na verdade uma compilação do anime inteiro, com qualidade de animação muito superior e contendo várias cenas extras que ajudam um pouco na compreensão de algumas coisas, algumas só. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. E bem, a história ocorre em um futuro próximo, provavelmente no Japão, como o próprio anime diz. Nesse futuro, robôs são usados há muito tempo para diversas atividades do dia a dia, e com isso a evolução foi ocorrendo e pouco tempo depois androides foram produzidos e rapidamente se tornaram comuns na sociedade. Como padrão em muitas histórias, os robôs e androides devem seguir as 3 leis da robótica, contidas no livro de ficção científica Eu, Robô, lançado em 1950, escrito pelo bioquímico e escritor Isaac Asimov, onde nelas são descritas que, primeiro, um robô não pode ferir um ser humano ou de alguma maneira deixar que algum ser humano sofra algum mal. Segundo, um robô deve obedecer às ordens que lhes são dadas por seres humanos, exceto quando essa ordem vai contra a primeira lei. E terceiro, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não vá contra a primeira e a segunda lei. Essas leis foram criadas para que a coexistência entre robôs inteligentes e humanos fosse possível, sem a chance das máquinas se rebelarem de alguma maneira contra os humanos. E bem, na história nós iremos acompanhar Sakisama Rikuo, um rapaz gentil, mas que, assim como muitos dos jovens nessa época da história, foi criado já com conhecimento sobre os androides, então ele sabe que eles não são humanos. Esses jovens não pensam nos androides como algo a ser respeitado, pelo menos não totalmente, pois as demais pessoas por aí literalmente os tratam como se fossem ferramentas comuns do dia a dia, como se eles fossem literalmente objetos que não sentem nada e nem pensam, apenas obedecem, ainda mais pela influência do comitê de ética do país, que praticamente menospreza as máquinas. Rico é um rapaz um tanto mais de boa com isso, já que ele tem um certo respeito pelo androide que eles têm em casa, apesar dele concordar com algumas coisas que a sociedade impôs. Mas claro, há aqueles que não pensam assim e tratam os androides com muito respeito, e até demonstram amor por eles, os tratando realmente como parceiros, família, amigos íntimos. Essas pessoas receberam das demais outras pessoas o apelido de
Dorikei, dependentes de Android. Riku vive com a sua mãe, pai, irmã e uma androide que faz os serviços domésticos da residência. A androide se chama Semi, e é por conta dela que toda a história passa a acontecer, pois um dia, após fazer a gravação dos relatórios do dia anterior de Semi em seu celular, o garoto nota algo estranho nas rotas realizadas por ela. Ele mostra esses relatórios para o seu amigo, Masaki Masakazu, onde nesses relatórios havia um local que eles não conheciam, chamado Ivinodikan, e então eles resolvem seguir a rota para aquele local, achando estranho que a androide de Riku fez um desvio para lá e passou um bom tempo ali. Uma androide mudando o seu caminho por vontade própria, sem respeitar as leis da robótica ou algo assim, era muito estranho. Só não mais estranho que o local, que ficava praticamente em um beco, onde eles ficaram em dúvida se era ali ou não. Mas após um outro androide entrar ali, eles tiveram certeza e resolveram explorar, meio apreensivos com o que iriam ver. Mas eles ficaram bastante impressionados. O local era um simples café, mas o que realmente chamou a atenção deles era um quadro bem na entrada, onde estava escrito a única regra do local e mais algumas palavras, que eram: neste bar não há discriminação entre robôs e humanos, clientes cooperem, obedeçam as regras e sintam-se à vontade. Ivinodikan era o nome do estabelecimento, que era administrado por uma mulher chamada Nagi, que servia os pedidos também. Inicialmente, todos ali aparentavam ser humanos, mas os dois veem aquele mesmo androide de antes, sentado lá, tomando alguma coisa, aproveitando o seu tempo como se fosse um humano. O estranho era que ele não tinha o seu anel em cima da cabeça. Isso que era uma coisa que diferenciava os androides dos humanos. Esse tipo de anel que flutua acima de suas cabeças. Sem isso, em aparência, esses androides são praticamente idênticos aos humanos. Então, eles notam que, por conta daquelas regras descritas na entrada, todos dali, que poderiam ser androides, haviam desabilitado seus anéis, o que ia contra algumas das condutas dos androides. Mas se eles não desabilitassem aquilo, eles não estariam respeitando as regras do local, que tinha como objetivo tratar todos de forma igual ali. Outra coisa diferente era a porta do estabelecimento, que após alguém sair de dentro do café, ela fechava por alguns minutos, prevenindo que quem estivesse dentro do local não conseguisse seguir quem saiu e descobrisse o que ele realmente era, se era um androide ou um humano. E é bem legal isso aí. E de acordo com uma garota que puxou papo com eles, chamada de Akiko, quase sempre o mesmo pessoal aparecia por ali. A jovenzinha Tia junto do velho Shimei, o casal Koji e Irina e um homem que sempre está mais na dele lendo, chamado de Setoro. Essas são as figuras que mais vamos ver durante a história. E a partir daqui, Riku e Masaki irão frequentar quase que diariamente esse café para descobrir os mistérios dali, o porquê de Semi ter ido àquele local, o porquê de os androides irem pra lá e porquê eles estão agindo praticamente como humanos, quase como se eles estivessem desenvolvendo algum tipo de independência, algum tipo de sentimento. E com isso nós vamos acompanhar esses personagens, aprendendo um pouco mais sobre cada um deles e as relações que eles vão tendo, a interação entre humanos e máquinas, e é isso que o anime demonstra bastante, as relações entre os personagens, o que é certo, o que é errado tratar os robôs como apenas ferramentas, é certo ter uma relação quase humana com eles, o quão diferente eles são dos humanos, o quão parecidos eles são. São coisas assim que o anime aborda, demonstrando tudo de uma forma bem interessante de se assistir e que traz também bastante humor e até emociona em alguns momentos. É um anime que me impressionou bastante enquanto assistia, ainda mais por ele ser tão curto, tanto em número de episódios quanto em duração deles. Cada episódio dura aproximadamente 15 minutos, com exceção do último episódio, e pra quem gostar, eu realmente recomendo que você veja o filme logo em seguida, pois também é muito bom, apesar dele mostrar tudo que o anime já mostrou, mas com algumas cenas a mais e alguns outros acontecimentos. E bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas do anime, por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço, o traço de Ivinodikan, mesmo pra época em que ele foi lançado, é muito bom. Eu gostei bastante do traço do anime, e junto com ele, a animação também. Ela é muito boa, a forma como as coisas acontecem são ótimas também, pessoas. O anime aproveita de vários ângulos diferentes de câmera, traz momentos similares à primeira pessoa em alguns outros momentos, a câmera se move de uma maneira muito legal em outras, é bem diferente, mas muito legal de se ver, pessoas, o que dá de certa forma muito dinamismo
dinamismo nas cenas. A trilha sonora é, assim como a animação, ela é muito boa e divertida de se ouvir, ainda mais com os acontecimentos de cada episódio. O anime não possui uma abertura, ele só tem um encerramento principal e outro no filme, apesar de o encerramento do anime não ser cantado, mas o do filme é uma música bem bonita. Ela é I Have a Dream, cantada por Calafina. E agora a dublagem, outra parte ótima aqui do anime. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Fukuyama Jun, ele é o dublador do Rico. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Kishitani Shinra do Durarara, o King do Nanatsu no Taizai e o Amamiya Ren do Persona 5. Nojima Kenji, ele é o dublador do Masaki. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Doma Taihei do Himoto Umaru-chan, o Kiba Yuto do High School DxD e o Tono Shiki do Melty Blood. Tanaka Rie, ela é a dubladora da Semi. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Chi, do Showbiz, a Morriga Ainsland no jogo Marvel vs Capcom 3 e a Kirija Mitsuru do Persona 3 e no BB-Tag. E Satourina, ela é a dubladora da Nagi. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Velvet Grove do jogo Tales of Berseria, a Misaki Mikoto do Toaru no Majutsu no Index e o Kawajiri Hayato do JoJo Parte 4. Hayato. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. E bem, pessoas, pra começar eu posso falar que esse é um anime que não pode ser tão legal pra todo mundo assistir. Pra alguns ele pode parecer um tanto cansativo, pra outros um pouco lento, até pro Tsui ele foi um pouquinho devagar no seu começo, mas isso já mudou perto do final daquele mesmo episódio. A história tem um conceito simples, mas ao mesmo tempo ela é bem profunda. Ela mostra bastante esse lado de desprezo de alguns humanos com os robôs, como eles tratam as máquinas com essa enorme diferença, apesar de eles se parecerem em muito com os humanos, mas ainda assim eles serem tão diferentes. E Vinodican nos apresenta a cada episódio um pouco de cada membro do que frequenta o café, as suas conversas com os outros que frequentam aquele estabelecimento e, claro, com os protagonistas da história. E durante ou após esses mesmos momentos, nós temos um lado mais filosófico sobre tudo. Realmente você se sente pensativo a cada episódio que vai assistindo. Você acompanha o relacionamento dos personagens e até entende o lado de alguns deles, e vai acompanhando isso junto dos protagonistas, descobrindo as coisas com eles e se surpreendendo com eles também. E junto com isso você passa a notar que, apesar dos outros personagens terem seus problemas, terem seus objetivos ali no café, de querer ter um momento de paz pra eles, você nota que os protagonistas também passam por situações um tanto semelhantes, como serem um tanto afastados da família e interagirem com os seus androides ao invés de seus pais, no caso de Rico. É meio complicado explicar isso, pessoas. O anime ele trata bastante desses relacionamentos entre humanos e máquinas, o relacionamento entre as próprias máquinas e até mesmo dos próprios humanos entre si. E é um tanto realista, de certa forma, pois, mesmo sendo uma história de ficção científica, o anime é bem normal em questão de acontecimentos, pois ele mostra bastante do cotidiano dos personagens sem nada tão tecnológico assim, como em um sci-fi normal. Enquanto eu assisti o anime, eu me senti um pouco confuso em alguns momentos e terminei querendo que tivesse mais conteúdo dele, pois é bem misterioso o que acontece em seus momentos finais, para saber mais sobre esse mundo. O filme de Vinodican te proporciona mais momentos para se assistir, algumas cenas que ligam um acontecimento com outro que aparece durante o anime. Eu realmente recomendo que vocês vejam esse filme após terminar o anime, pessoas. E durante o encerramento, algumas cenas são mostradas, onde nós podemos meio que interpretar o que é mostrado durante ele, o que eu achei uma coisa bem legal, mas eu acabei ficando com mais vontade de ter mais alguma coisa pra assistir sobre Vinodican, que pra mim acabou deixando um mistério a mais no fim de tudo. Mas ainda assim, eu gostei bastante desse anime, onde eu considero ele um daqueles animes que vocês têm que assistir pra entender melhor o que o Tsui tá falando. E agora, informação extra, pessoas. Fora o filme, Vinodican também possui algumas outras adaptações, começando pela adaptação para mangá, que foi lançada em fevereiro de 2010 e durou até março de 2012. Esse mangá seguiu um pouco os acontecimentos do anime e teve um total de 3 volumes encadernados. E em março de 2010 também, uma novel foi lançada com o nome de Vinodican Another Act. Essa novel segue em sua maioria os acontecimentos da história do anime, porém mais detalhadamente
basicamente com um final alternativo que foi escrito após o final do anime. Essa novela possui 6 capítulos e em um volume único. E concluindo, Eve no Jikan é um anime muito bom. Ele é bem curto vendo por um lado, mas ele consegue em seus poucos episódios passar bastante conteúdo e te fazer sentir várias emoções enquanto assiste, com os seus ótimos personagens, uma trama um tanto misteriosa, interessante, divertida e uma animação muito boa e bem dinâmica de certa maneira. Era mais um daqueles animes que eu não sabia o que esperar, mas eu gostei bastante do que assisti. Ele possui um lado filosófico, um lado que te faz pensar se as coisas que estão acontecendo são certas ou não. Te faz pensar naqueles que estão no café, se eles são androides ou não, como eles conseguem ser tão expressivos, agirem literalmente como humanos naquele lugar. E é uma sensação bem diferente, até um tanto assustadora quando você para e observa os acontecimentos da história, de androides talvez estarem adquirindo vontade própria, ou se eles sempre tiveram isso, mas devem se submeter a essa relação de mestre e servo com os humanos por conta das leis da robótica. Mas mesmo assim, alguns deles não se importam com a forma como eles são tratados e ainda consideram as pessoas que eles servem como se fosse uma família. É uma história bem simples, mas muito boa, que deixa um certo mistério no ar ao se terminar e é um tanto interpretativo no encerramento do filme, o que deixa uma vontade de que a história tivesse alguma coisa a mais, algum tipo de continuidade. Eu digo que é daqueles animes que você deve assistir para entender melhor o que você está tentando dizer, pessoas. Enfim, Eve no Jikan é um anime muito divertido e até profundo de se assistir, pessoas. A sua história conseguiu me impressionar ainda mais por conseguir passar tanta coisa em poucos minutos de episódios, que são melhorados no filme. É um anime que eu recomendo para aqueles que estão procurando algo rápido de se assistir, mas ainda assim algo interessante, profundo e que te transmite vários tipos de sensações ao mesmo tempo, principalmente se você for um fã de ficção científica. O Tsui recomenda. E é isso, pessoas, o Tsui vai ficando por aqui. Infelizmente dessa vez não vai ter nenhum link pra compartilhar com vocês. Eu não encontrei em lugar nenhum um mangá em português Brasil pra vocês lerem. E mesmo em inglês eu encontrei somente alguns capítulos do mangá, não muita coisa. Mas caso algum de vocês consigam encontrar algo, sintam-se livres para compartilhar entre vocês, pessoas, através dos comentários, para assim conseguirmos nos ajudar. Eu ficaria muito agradecido. E bem, é isso, pessoas, essa foi a última análise do ano. Incrivelmente também foi um anime de ficção científica, igual no ano passado com Além. Talvez isso aconteça todo ano aqui no canal, quem sabe. Mas bem, pessoas, novamente, Feliz Natal para todos vocês. Para aqueles que não poderão assistir a última gameplay do ano, o Tsui já vai ficando por aqui. Tenham todos um feliz ano novo e fiquem bem, pessoas. Vocês são ótimos e o Tsui deseja tudo de bom pra vocês. Que coisas boas venham pra todos nós nesse ano que segue. E bem, lembrando que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, pessoas. Isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por ter assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?